Oi, gente. Nesse screencast eu vou dar uma introdução mais ou menos rápida à linguagem Julia. Tá? A primeira coisa é o seguinte, eu vou usar um tutorial que eu traduzi lá, um tutorial meio oficial lá do pessoal do Julia, né? E eu traduzi só para facilitar um pouco as coisas. Todo o material que tiver do curso eu vou estar disponibilizando no GitHub, certo? Então você pode ir no github.com IPT-SciComp, ou seja, IPT-SCI-COMP, tá? Então, no caso aqui, primeira coisa, né, a gente tem que dizer, precisa ser explicado. GitHub é uma coisa na nuvem que ele armazena repositórios de Git. Git é uma ferramenta de controle de versão, tá? A gente vai usar bastante isso ao longo do curso, certo? Eu acho que a gente deveria usar mais ainda isso aqui lá no IPT em particular, né, para armazenar desde relatórios até programa e coisas assim. Para baixar, vocês vão ter que instalar o Git. Depois eu faço um screencast do Git, mas se vocês forem procurar o Git e instalarem, certo? Acho que dá até para dar download aqui via página. Então, o que vocês vão fazer? Vão lá no github.com, IPT-SciComp, Introduction to Julia Tutorials, tá? E aqui vocês podem ou clonar ou dar download do zip e baixar o negócio, certo? Eu vou clonar, tá? Na verdade já está até clonado aqui no meu computador. Tá, eu vou fazer isso de novo só para vocês. Quem quiser usar o Git, né? Então vai ser o Git clone, aí você copia esse endereço. Tá? Tá aqui. Ele vai baixar tudo, mas também vai baixar tudo um histórico, tá? Então se eu pegar o git log, certo? Então, por exemplo, teve uma modificação que eu acabei de fazer, que foi para poder os notebooks estavam usando um Julia antigo, então eu mudei para poder usar o Julia mais recente, certo? Aqui tem assim, aí tem todo o histórico de que foi quem desenvolveu, todo esse tipo de coisa, certo? Isso é muito útil quando você está desenvolvendo software. Dá pau, pô, onde é que deu pau? Por que deu pau? Tá? Então você tem todo o histórico armazenado. Então o que a gente costuma fazer? Você começa, é muito comum, o pessoal que não usa controle de versão põe nome na pasta. Ah, versão 1, versão 2, por aí vai. Isso aqui você consegue armazenar tudo e acessar tudo de maneira mais sistemática. E com o GitHub você pode armazenar isso na nuvem, tá? Bom, abaixado o negócio, né, eu poderia simplesmente dar um Jupyter Notebook. Aí ele iria abrir uma interface, tá? E aí eu posso escolher os notebooks. Eu vou começar o outro jeito de abrir, tá? Esse seria o jeito, né, indo no Windows pelo menuzinho bonitinho. Ou você pode abrir o Julia, certo? Carrega o iJulia. E aí vai notebook. Tá? Mais ou menos equivalente, certo? Tanto faz, né? Eu vou entrar aqui no negócio e vamos tentar começar com isso aqui. Esse primeiro tutorial, tá, antes, se der errado, certo? Pode ser que alguém, por exemplo, esteja usando um Julia antigo, né? Não tem problema, tá? Se tiver usando um Julia antigo, então vem aqui, ó, e manda mudar o kernel. O kernel é o núcleo do negócio. Então você põe a versão que você quiser usar. No caso aqui a gente está usando 1.4, tá? O notebook, ele é uma interface muito legal para você fazer programação interativa, né? Muito da literatura em programação, ela trata de desenvolver software. Então é uma coisa assim, você tem um objetivo que você quer chegar, então você vai lá, vai desenvolvendo, testa, roda, debuga, por aí vai. Agora, quando a gente está falando em computação científica, né, e aí eu estou usando esse termo num sentido mais amplo, então, por exemplo, quando o pessoal pega lá uma planilha de aquisição lá na bancada de baixa vazão, isso eu estou incluindo esse tipo de coisa em computação científica, a gente tem um aspecto que é muito importante para a gente, que é o que eu chamo de programação exploratória. Então você pega os dados, você plota um gráfico, opa, esse ponto está ruim, vou tirar, vou fazer outra coisa. E aí então saber o que você está fazendo, tem um ambiente dinâmico onde você pode
voltar, mudar de maneira eficaz e rápida é muito interessante. O notebook do Jupyter, ele potencializa isso aí. De que jeito? Você pode escrever documentação, tá? Então, por exemplo, aqui você tem, ele usa uma sintaxe chamada Markdown, certo? Vocês podem ver aqui. E aí você escreve coisa, pode pôr um gráfico, pode pôr um vídeo do YouTube, link para alguma coisa, certo? Tem tudo uma sintaxe que vocês precisam procurar na net aí, Markdown tutorial, que aí vai aparecer muitas coisas, tá? Então, por exemplo, o jogo da velha aqui, põe dois desse, um ou dois, é para fazer títulos, né? E aí você vai colocando, você vai vendo que vai ficando menorzinho, tá? E aí, finalmente, você tem algumas células. Então, quando você aperta Enter, Ctrl Enter, ele... Opa, peraí. Ele executa a célula e fica ali. Se você der um Shift Enter, ele executa a célula e vai para a próxima. Agora, você pode ter células do tipo Markdown e tipo código. Então, por exemplo, essa aqui ela é Markdown e essa aqui vai ser código. Tá? Então ele está executando esse negócio aqui, esse aqui é a saída dele. Tá? Uma coisa interessante é que você pode fazer tem até um esquema aqui para... Bom, depois para fazer slide, tá? Eu não vou mexer nisso, então você consegue fazer um slide dinâmico, que você muda as coisas dinamicamente. Pode ser muito interessante em algumas situações. Aqui, nesse caso aqui, como está todo mundo em casa, sentadinho no computador, é melhor usar direto o notebook, tá? Então, apertando Shift Enter, né, ele executa a célula e vai para a próxima seguinte. Então, por exemplo, essa aqui foi 1 mais 1, 2 mais 2. Por que só escreveu 4? Porque 1 mais 1, ele só vai escrever o resultado da última expressão. Então, se eu colocar aqui 3 mais 3, vai 6, certo? Então, tá. Existe um help aqui, uns teclados aqui de como fazer as coisas, certo? Então, se você tem uma célula, por exemplo, tá, eu quero mudar ela para... Tá, você vê, ela está identificada como código. Eu posso identificá-la como Markdown. Você vê que aí já deu uma coisa diferente, tá? Porque ele está seguindo a sintaxe Markdown e vai tratar isso como sintaxe Markdown. Certo? Essa aqui é o número da linha que ele executou, tá? Então o número das células que ele executou, você vê que ele vai fazendo sequencialmente. Certo? Então você pode voltar antes e executar de novo uma célula. Tá? Então assim, a última linha, os células com código vão imprimir a última linha que tiver lá. Certo? Se você colocar um ponto e vírgula, ele não vai imprimir nada, porque ele não retorna nada. Tá? Então você vê que aqui não deu nada. Né? Documentação para funções de Julia. Certo? O Julia ele tem um ambiente de documentação interno. Então você tem a função println, né? Ela só dá o interrogação e o nome da função, ela vai aparecer aqui. Tá? Um recurso muito interessante, né? Você quer copiar um arquivo para um lugar para o outro, é colocar um ponto e vírgula na frente. Aí ele vai fazer como se fosse um shell, tá? Então, assim, só para a gente ver aqui, tem um negócio, deixa eu ver, que ele tinha um... Não, eu tinha uma impressão que ele conseguia rodar um shell aqui. Então ls em Unix, né, é comando para listar arquivos ali. Então você consegue ver as coisas. Então você pode copiar, fazer um monte de coisa aqui usando esses comandos, tá? pwd é para dizer em que diretório que você está. Né? Então isso aqui é mais ou menos útil para você fazer as coisas. Tá bom? Bom, eu vou parar esse notebook, certo? E aí vamos começar com Julia. A função básica de imprimir no Julia, tá? Isso aqui é simplesmente para vocês conseguirem trabalhar um pouquinho, tá? Então a primeira é o println. Println é print ln, certo? Ele vai imprimir o que tiver lá dentro lá. Então, reparem, eu tô aqui, Shift Enter foi para a próxima célula,
Shift Enter foi para essa aqui. Agora Shift Enter aqui, ele executou essa célula, tá? E já foi para a próxima. Se eu quiser executar e já criar uma célula logo depois, põe Alt Enter, né? Então eu posso fazer aqui, certo? Então você pode fazer várias coisas. Essa aspa simples aqui, aspa dupla na verdade, serve para especificar um string. String é texto normal, uma cadeia de caracteres, tá? Para você criar uma variável, né, você só usa a função igual, certo? Cada variável ou cada objeto, né, ela vai ter um tipo, certo? Que você consegue ver com o type of, né? Então essa aqui, então eu pus o inteiro, ele virou isso aqui. Por que eu falei objeto e não variável? Tá? O Julia é uma linguagem dinâmica, como Python ou MATLAB ou R ou coisa assim. Isso quer dizer o seguinte: os tipos das variáveis, quer dizer, texto, string, se é uma matriz, ela não pertence à variável, e sim ao objeto que a variável está armazenando. Tá? Então, por exemplo, se eu mudar aqui, ó, você vê que agora o type of answer mudou. Tá? Opa, aqui já deu um erro, certo? Então, você, novamente, ponto flutuante vai acontecer. Uma coisa, isso na verdade praticamente todas as linguagens hoje tem, mas em Julia ele valoriza bastante. Você pode usar para escrever nome de variáveis praticamente qualquer símbolo Unicode. Unicode é um padrão para armazenar caracteres bem amplo. Então você tem assim, caractere chinês, russo, e tem smiley face, como está aqui, né? Ou aqui é o smiley cat, vai, certo? Então você pode armazenar isso aqui. Algumas coisas, tá? Então, como é que foi digitado isso, né? Então você põe, ó, você já sabe que é um smiley, né? Aí já digita os dois pontos SMI e aí digita aqui um tab. Pressiona tab, né? Aí já vai pronto. Peraí. Aí na hora que você apertar tab de novo, ele vira o negócio. Então vamos pegar aqui o smiley. Tem toda uma sequência. E aí aperta tab de novo. Aí já seleciona o que ele quer, tá? É mais ou menos simples. Isso aqui é lógico, um símbolo desse é uma porcaria, mas se você quiser fazer letra grega, por exemplo, ele segue mais ou menos uma sintaxe do LaTeX, tá? Então, alfa, digita aqui. Se eu quiser pôr um subíndice, _2. Quiser colocar um superíndice, tá? Lembrando que esses subíndices e superíndices não têm função sintática, é simplesmente como aparece o texto aí no negócio. Sério, aí você pode fazer... Tá, aqui deu erro, porque como é que você soma, né, um string? Não, né? Porque na verdade eu esqueci de executar essa linha aqui. Tá? Então aí, esse operador aqui é para comparação, para ver se duas coisas são iguais. Como é que você comenta no código? Né? Põe um jogo da velha. O que vier depois da linha é simplesmente não vai, o Julia não vai ignorar, certo? Você pode fazer comentários mais compridos. O jogo da velha igual ao jogo da velha, tá? Então isso aqui é bem útil na hora de documentação. Sintaxe para matemática básica: soma, normal, subtração, produto, divisão, certo? Divisão a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque quando você divide um número pelo outro, então qual que é o resultado? Então se eu divido 4 por 2, certo? 4 é um número inteiro, 2 é um número inteiro, né? Aí dá 2.
esse 2 é um número inteiro ou não deveria ser? Tá? Então isso é uma regra que os ambientes de programação têm que definir. No Julia ele define que vai ser um ponto flutuante, certo? Você pode querer também fazer, né, uma divisão inteira, tá? Que aí ele já faz isso aí, né? Agora o que acontece se eu dividir 100 por 11? Tá? Ele está arredondando, ele não é arredondando, ele está cortando o que tiver acima. Essa é a chamada divisão inteira. É lógico, poxa, mas tem que dividir, não dá para... Tá, eu entrei aqui e criei o negócio, uma célula Markdown, né? Então, existe também, ó, 100, olha, eu vou digitar barra, div, aí aperto Tab, aí apareceu o símbolozinho de divisão, que é também o equivalente para divisão inteira, certo? Tá, outra operação básica, expoentes, né? Como é que você tira a potência de um número? É o chapéuzinho, né? E finalmente tem uma operação muito interessante, a maioria de vocês imagino que não conhece, que é a operação resto, módulo, né? Isso aqui para algumas coisas que eu trabalho no número inteiro é bem interessante, tá? Não vou discutir. Então aqui tem alguns exercícios que eu sugiro que vocês resolvam aí mais para frente. Vamos para o próximo podcast? Para o próximo tutorial? Tá? Aqui a gente vai aprender a trabalhar com... Deixa eu só fechar isso aqui, só para não ficar ocupando memória e espaço, né? Strings, cadeias de caracteres. Certo? Bom, primeira coisa, como é que você cria uma string? Basta você incluir qualquer texto entre aspas duplas ou 3 aspas duplas. Pô, mas por que tem esse 3 aspas duplas? É quando você quer fazer aqueles textos que é um parágrafo grande, várias coisas entre elas. É melhor para esse tipo de coisa. Tá? Então S1, eu sou uma string. S2, eu também sou uma string. Né? Um outro uso disso aí é se você precisar usar uma aspa dupla dentro do texto. Então nesse caso aqui ele vai ter um erro, por quê? Porque tem um aspa, aqui ele termina em string, aí aparece um negócio no meio do nada. Tá? Então você vê que ele vai lá. Agora se eu fizer isso aqui, com aspas simples, também funciona isso aqui. Existe também a aspa simples, que é parte é parte da linguagem, certo? Só que ele tem um uso um pouco diferente, né? Ele é usado para denotar um caractere. Você vê que não é mais uma string, comparado, por exemplo, com type of S1. Tá? Pô, mas um caractere é um texto. Não, aí é uma questão de programação. Então, algumas linguagens, Python, por exemplo, ele não existe o tipo do caractere, é tudo string. Né? O C, por exemplo, ele trata um string como se fosse um vetor de caracteres. E o Julia já segue um pouquinho mais por essa linha. Não é um pouco diferente, mas segue por essa linha. Tá? Se você tentar fazer com aspas simples um texto maior, vai dar pau, porque ele só vai aceitar caracteres literais. E aí você pode fazer, por exemplo, né, tá? Você vê que ele reconhece os caracteres Unicode. Né? Um outro jeito de você criar string é fazer uma interpolação. Certo? Então o que eu quero dizer com isso? Então vamos imaginar que você tem uma variável que tem variáveis que têm certos valores e você quer colocar esses valores dentro de uma string. Né? Então, se você colocar dentro dessa string o nome da variável com um cifrão na frente, ele vai interpretar aquilo como se fosse o negócio, como se fosse o valor, e vai imprimir esse negócio certinho. Então, por exemplo, hello, my name is name, né, Jane. Então, e aqui I have, eu tenho tantos dedos e tantos dedos do pé, tá? Então, você vai ver. Tá, eu tinha que executar isso aqui primeiro, né? Esse é um problema aqui dos notebooks, de vez em quando
a gente esquece de executar ou executa na ordem errada e aí dá porcaria, né? Então ele pegou isso aqui e substituiu pela variável com esse nome, tá? Que tá aqui. E a mesma coisa aqui, né? E aqui, tá? O interessante é que você pode fazer até coisas mais complexas. Então, por exemplo, nessa linha aqui, eu vou usar uma expressão que eu vou calcular. Olha, qual que é o número total de dedos que um ser humano tem? Um ser humano normal, pelo menos, né? Tá? Então ele pegou essas duas áreas e somou aqui dentro. Isso aqui é bem prático para você montar strings mais complexas. Tá? Outro jeito de você fazer é concatenar strings. Né? Então, se eu tenho a função string, ela pega duas strings e coloca ela em sequência. Né? E a vantagem é que ela pode usar também dados que são outros tipos. Tipo, no caso aqui, ó, que é o gatinho sorridente que tem valor de 10. Tá aí. Então você pode simplesmente colocando. Mas você também pode usar o operador de concatenação, que na verdade é o vezes. Tá? É bom lembrar isso aqui porque na maioria das linguagens a concatenação, quando usa um operador de concatenação, você soma as strings, certo? Aqui no Julia ele multiplica, né? Pô, mas por que o Julia quer ser diferente? Na verdade, eles tentam seguir um pouco mais o padrão, assim, matemático. Então tem uma certa lógica matemática. Então, por exemplo, 10 vezes 10 é 100. 10 mais 10 é 20. Então você está multiplicando coisas. Concatenar está mais parecido com multiplicar do que somar. Mas isso aqui é um detalhe que, sei lá, vocês podem discordar, mas é assim que é a vida e é assim que o Julia faz, tá? Agora, se eu colocar aqui que eu acho que aqui eu coloquei até ele está dando errado por quê? Porque ele não consegue aplicar isso com um número inteiro. Tá? Então ele não consegue multiplicar um número inteiro por uma string. Fica meio ambíguo o negócio, então ele dá um erro. O Julia, geralmente, quando ele tem um pouco de ambiguidade, ele tende a dar erro. Tá? Ao contrário de outras linguagens, tipo Perl, que aceita qualquer coisa. Assim. Muitas vezes é prático, mas muitas vezes se ferra bastante com isso. Tá? Mais alguns exercícios. Né? Esse aqui é bem interessante, certo? Porque o que acontece? O operador de exponenciação, que é o chapeuzinho, né, ele usa por baixo ali o vezes. Então você consegue fazer um expoente de uma string. Tá? Então é uma coisa bem interessante. Beleza. Eu vou encerrar esse screencast aqui, tá? E aí, para começar um pouco, eu já vou gravar o seguinte, né? Só para a gente dividir isso em pedaços mais tranquilos aí, para não fundir a cabeça de todo mundo. Até mais.